primeira vez que a gente faz um encontro via live. E a dinâmica vai ser a seguinte: o Chico vai falar por volta de uns 15 minutos. O chat está aberto para as pessoas postarem as suas perguntas, suas dúvidas. Essas dúvidas vão ser combinadas entre os professores, para serem combinadas e serem feitas uma só, né? De tempo em tempo para o Chico. E uma ideia é que você também possa fazer a pergunta, só se inscrever e fazer a pergunta. Se inscreve, e a ideia é que quando você fizer a pergunta, a sua câmera esteja aberta, tá certo? Porque aí permite uma interação mais legal com ele e com todos os outros. Tá bom? Esqueci alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso. Chico, a sua bola. Valeu. Gente, tudo bom? Bom dia a todo mundo. Se vocês me ouvem bem, todo mundo me ouve bem? Às vezes o meu microfone, ele dá um errinho e eu fico com a voz um pouco metalizada. Se acontecer isso, vocês me avisam imediatamente e eu só desconecto e conecto aqui. E aí dá tudo certo. Bom, além dos agradecimentos, que para mim são, sei lá, muito legais. Assim, é muito legal estar aqui conversando com vocês, não só porque é legal conversar sobre esse assunto, mas porque é conversar com esses professores que foram meus professores e conversar com gente que está vivendo esse momento que a gente está vivendo com perspectivas diferentes das minhas, né? Sei lá, eu tô com a cabeça muito imersa ou muito focada assim na questão de regulação de redes sociais ultimamente, e todas as conversas que eu tenho tido é só com gente que está discutindo isso. Então é bom também dar alguns passos para trás e conversar com quem não está discutindo isso, e às vezes tem perspectivas e olhares legais para conversar sobre. Contar um pouquinho de qual que é a minha perspectiva, porque que eu acho que eu fui chamado para falar sobre esse assunto, que eu acho que explica um pouco do que eu posso falar, né? Do que a gente pode conversar aqui, para onde a conversa pode ir de um jeito proveitoso. Eu sou advogado, mas a minha formação de pesquisa é em sociologia do direito. Isso quer dizer que eu não estou olhando só para a aplicação do direito. Estou tentando entender como é que ele é formado e como é que ele interage com a sociedade, né? Como é que ele interage com a política, como é que ele interage com o jeito que a gente vive a nossa vida. E a minha área de estudo é a internet, a regulação da internet, né? Isso engloba tanto a regulação que o Estado faz da internet, então as leis sobre as redes sociais, etc., como também as próprias regulações que as redes sociais fazem para si mesmas, né? Então, como vocês devem saber, todo mundo aqui deve ter algum perfil em alguma rede social que seja. As redes sociais têm lá seus termos de uso, que dizem o que pode, o que não pode, e por aí vai. É mais ou menos isso que eu comecei a estudar há uns 7 anos atrás, talvez um pouco mais, e é para isso que se dedica essa instituição que eu fundei, que eu sou diretor até hoje, que é o Internet Lab, né? O Internet Lab é um centro de pesquisa em Direito e Tecnologia, e o que a gente faz é produzir pesquisas sobre essa relação entre internet e sociedade, tentar entender como que os direitos das pessoas e as nossas vidas são alteradas ou entram em problemas conforme a gente vai se conectando com a internet, conforme a gente vai usando as redes sociais, e pensar em como que o direito interage com essa história toda. Pessoalmente, meu assunto no Internet Lab é o assunto das fake news, né? É o assunto, quando eu falo o assunto das fake news, eu acho que é mais apropriado falar essa relação entre a circulação de informação e a política na internet, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no Internet Lab a gente fala de outras coisas, a gente fala de vigilância, né? Então como que as redes sociais ou a tecnologia pode ser usada para vigiar as pessoas, né? Para rastrear as pessoas, entender o que elas estão fazendo e, por consequência, investigar ou controlar essas pessoas. A gente também discute questões de desigualdade, então como que determinados mecanismos das redes sociais podem discriminar as pessoas a partir da sua identidade, né? E por aí vai. Então tem um monte de assunto que a gente trata. O assunto que eu estou mais dedicado ultimamente é o assunto, vamos dizer, das fake news. E aí eu queria
começar o papo aqui dizendo um pouco o meu diagnóstico sobre o que significa esse fenômeno que a gente está vivendo, que a gente chama de fake news, geralmente. A história é a seguinte, e talvez eu pareça um pouco aula de história, em algum sentido, mas é que eu acho que a digressão é importante. Quando a gente entrou na nossa democracia, nos anos 80, o brasileiro, ele tinha uma dieta de mídia muito diferente da que a gente tem hoje. O que eu quero dizer como dieta de mídia? Tipo, quando você acorda e você lê alguma coisa na internet, ou quando você, à tarde, acessa uma rede social e se informa de alguma coisa, quando você ouve um podcast, quando você, sei lá, liga a TV para ver o que está passando na Globo News, tudo isso são os jeitos que você se alimenta de informação, né? Que você se informa, né? Que você consome informação. Tudo que você come... Nossa, tá tendo uma obra aqui do lado, mas sim, se ficar muito alto, eu mudo de sala. Tudo que você consome de informação durante o dia, a gente tem, né, nessa área de estudo, a gente tende a chamar de dieta de mídia, que é meio que assim, do mesmo jeito que você se alimenta da sua dieta do dia, né? Você come, sei lá, macarrão, salada e uma sobremesa na hora do almoço e alguma coisa no jantar, você tem uma dieta de mídia. Como é que você se alimenta de informação durante o dia? A dieta de mídia do brasileiro, na década de 80, e na década de 90 também, ela era muito parecida. Ela não mudou muito. É praticamente a TV como sendo o grande arroz e feijão de todo mundo. Todo mundo via TV. E quando eu estou falando todo mundo, é todo mundo mesmo. Assim, tipo, 95% da casa de todos os brasileiros tinha uma televisão. E todas essas televisões, se a gente pegar os dados de audiência da época, a maioria delas, de todas essas televisões, estavam sintonizadas em um canal só, que era a Rede Globo. Então, isso, vamos dizer, tinha um efeito, ou tinha, vamos dizer, fazia parte de uma sociedade que a dieta de mídia era a seguinte: tinha um grande arroz e feijão, que era a Rede Globo, ou a TV, de alguma forma, e tinha, vamos dizer, uma mistura, alguma coisa ali do lado do arroz e feijão que mudava de pessoa para pessoa. Que era, por exemplo, sei lá, o jornal regional que a pessoa via, a revista que a pessoa lia também, o caderno de esportes que a pessoa lia e por aí vai, né? Isso é importante a gente ter na cabeça, porque essa dieta, ela é o meio que as informações chegam nas pessoas. Então, se eu quero, por exemplo, fazer propaganda política do meu candidato numa eleição, é por aí que eu vou chegar nas pessoas. Como é que eu faço uma pessoa ser eleita no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes? É você chegar em 200 milhões de pessoas. Como que você chega nessas 200 milhões de pessoas? Estando basicamente nesse arroz e feijão, certo? É você estando nessa dieta de mídia, entrando nessa dieta de mídia. E você entrava pela TV. Você sempre entrou pela TV, desde a década de 80, quando a gente voltou a eleger pessoas. Porque antes a gente não elegia ninguém. Era uma democracia de mentirinha, né? Era uma ditadura. Então, quando a gente pensa no jeito que a gente chegava nas pessoas, nessa dieta de mídia, o que é importante pensar é que toda a lógica da propaganda política, toda a lógica de circulação de informação estava condicionada a esses poucos atores, que é basicamente o editor da Rede Globo, né? Que meio que montava ali o que ia aparecer no jornal, o que ia aparecer na novela também, de pautas e tal, e na parte política, o que aparecia no horário político eleitoral gratuito, que é uma parte da TV que o Estado mandou reservar para os partidos durante as eleições. É assim que as informações sobre política chegavam nas pessoas. Aí, em 1995, mais ou menos, a internet chegou no Brasil e essa dieta começou a se transformar. Ela não se transformou de uma hora para outra. Mas o jeito que a gente tem hoje de uma dieta de mídia é bastante diferente desse jeito, sei lá, de 98, 95. Por quê? Não é que a dieta de mídia apagou a Globo. Não é que a Globo deixou de existir, vamos dizer, no prato de comida da informação das pessoas. Mas é que essa dieta se tornou 3 coisas. Primeiro, ela se tornou mais aberta, no sentido que várias outras produções, vários outros atores
passaram a estar nesse prato de comida também, porque a internet abriu essa possibilidade. Em segundo lugar, a mudança nessa dieta também, vamos dizer, acompanhou a política brasileira. Então, se a política começou a entrar em crise, vamos dizer, em 2013, pegando uma data assim, eu não acho que essas coisas têm que ter uma data só, e que, nossa, a gente bota uma taxinha ali e é ali que a coisa começou a degringolar, ali que a crise política começou a acontecer. Mas vamos colocar só para a gente, sei lá, didaticamente pensar em uma data. Isso acompanha a política brasileira, então o ambiente de mídia tem relação com a política. Se a política está mais acirrada, mais polarizada, ele vai sentir esses efeitos. E a coisa mais importante dessa mudança com a entrada da internet é que o formato da comunicação mudou. O que eu quero dizer com o formato da comunicação ter mudado? Quando a gente pensa em TV, a gente pensa numa comunicação, numa distribuição de informação que você tem um núcleo que produz a informação e isso espalha para uma massa. A gente chama isso de comunicação de massa, certo? Então, a radiodifusão, a TV ou o rádio é o exemplo básico disso. Você tem lá o editor do jornal, ele pensa quais notícias vão ter, isso espalha para todo mundo, todos os brasileiros. Ou, no caso da política, é interessante também pensar que é um marqueteiro, né? Então, o candidato da época, o Fernando Henrique ou o Lula, eles iam atrás do marqueteiro, faziam uma peça publicitária e essa peça publicitária passava para todas as pessoas do Brasil. Então, se ela passava para todas as pessoas do Brasil, ou se o Jornal Nacional passava para todas as pessoas do Brasil, ele tinha que ser alguma coisa entendida por mim, que sou um cara que mora em São Paulo e tem 31 anos, e que é de classe média alta, tal, branco, homem, tal, ia ter que passar por uma senhorinha que mora em Itu e tem 80 anos, super cristã e que é de classe baixa, para um jovem de 15 anos que mora no Acre e, sei lá, para todo mundo, entendeu? Então, o Jornal Nacional, na hora que ele era pensado, ele tinha que ser pensado para isso. A propaganda política, na hora que ela era pensada, ela tinha que ser pensada para esse todo mundo, né? E você vê que loucura, né? Você tinha um profissional, que era um marqueteiro, que era um cara que pensava qual que tinha que ser a mensagem para todas essas pessoas ao mesmo tempo. E ela tinha que ser apelativa para todas essas pessoas ao mesmo tempo. Ou o Jornal Nacional, ele tinha que ser entendido por todas essas pessoas ao mesmo tempo. Qual a diferença com a internet? A diferença é que não é mais comunicação de massa só. A internet carrega uma possibilidade de autocomunicação de massa. Isso é um autor que ficou bastante famoso na hora que falou de tecnologia, que é um cara chamado Manuel Castells, que desenvolveu isso. Mas não importa muito, o que importa é o conceito. O que é autocomunicação de massa? Autocomunicação de massa é que existe a possibilidade, no formato que a gente tem hoje, de uma rede, como a internet é, de que eu consiga atingir o mesmo número de pessoas que a Rede Globo. Não é que eu vou conseguir, é que eu posso conseguir. Uma possibilidade. E essa possibilidade depende não da vontade do editor da Globo, ou seja, não da vontade de uma pessoa só. Ela depende da adesão, vamos dizer, dessa rede de pessoas que estão conectadas para disseminar meu conteúdo. E depende também dos mecanismos automatizados de distribuição e priorização. Então, por partes. Vou terminar essa explanação inicial, mas acho que ela é importante. Por partes. Por que essas duas coisas são importantes? A primeira coisa é difícil uma coisa viralizar sem que as pessoas passem ela para frente, certo? No WhatsApp isso acontece. Então, no WhatsApp não tem um algoritmo que define o que é mais relevante para mim. No WhatsApp, as coisas chegam para mim na ordem que os meus amigos me mandam. Então, em várias redes, como o WhatsApp, o componente humano para disseminar é muito importante. Em outras redes, como Facebook, Instagram, etc., não é só a força humana que passa o conteúdo para frente. Mas, na hora que você posta alguma coisa, várias outras pessoas estão postando várias outras coisas. E quem está vendo,
não vai conseguir ver tudo ao mesmo tempo. Então, qual foi a sacada, por exemplo, do Facebook ou do Instagram? Eu vou ter que definir uma ordem que as coisas vão aparecer no feed, né? No feed do Instagram, no feed, mesmo, sei lá, não pode ser no feed do Stories do Instagram. Qualquer ordem, né? Que a gente vai vendo as coisas primeiro e depois outras coisas depois. Eu tenho 300 amigos, não vai aparecer 300 coisas para mim ao mesmo tempo. Essa ordem é definida a partir de uma priorização do que é o conteúdo mais relevante para aquele usuário, né? Isso passa, óbvio, por um pensamento da empresa de querer manter os usuários ali dentro, né? Porque empresas como essa sobrevivem à base de publicidade. Então, quanto mais as pessoas ficarem ali, quanto mais elas olharem para o que está passando ali, mais fácil fica vender anúncios que vão aparecer ali, certo? Então, essas duas coisas, que são a possibilidade dos seres humanos passarem o conteúdo para frente e a interação disso com esses mecanismos de priorização, de automatização, de distribuição de conteúdo, essas duas coisas compõem essa possibilidade de eu viralizar para mais pessoas que o que está passando na Globo agora. E essa possibilidade meio que muda tudo. Porque não sou só eu que posso viralizar para todo mundo. Não sou só eu que posso me comunicar em rede para o Brasil inteiro. É todo mundo também, né? E isso é bem importante, porque isso acontece mais ou menos no mesmo momento que a gente está tendo essa crise política que a gente está vivendo. Que a gente está vendo a gente ficar super polarizado, brigar com a família por causa de política o tempo inteiro. Sei lá, eu me lembro quando isso não acontecia, mas já está ficando tão para trás, porque isso assim está tão presente na nossa vida que talvez um dia a gente meio que pare de lembrar. Mas eu me lembro quando isso acontecia. Quando eu estava no Santa, eu não brigava de política tanto assim. E não é que eu não conversava de política, eu não brigava de política. E eu acho que assim, eu não estou falando só de uma percepção minha. Eu estou falando de, gente, muitos estudos sobre polarização política nas redes sociais. Ou não, ou fora das redes sociais, né? Tem assim, diversos exemplos, mas um dos exemplos que eu mais gosto é um exemplo feito com o Facebook. E aí eu vou parar de falar, porque eu acho que a gente precisa conversar mais. Mas um exemplo que eu gosto muito é o exemplo feito com o Facebook, com dados do Facebook, durante a década de 2010. Então, depois eu posso mandar para vocês essas figuras, mas eu vou descrever as figuras aqui. Tem um grupo de pesquisadores da USP que eu trabalhei em alguns projetos junto e eu acho que essas figuras estão no material que eu mandei para a Thaís. Que eles fizeram o seguinte, eles coletaram dados da conversa sobre política no Facebook durante muito tempo. E a cada momento que eles coletavam esses dados, eles vamos dizer, tiravam uma fotografia de como funcionava o debate. Aquelas famosas imagens que tem os pontinhos. Sabe quando você pensa, olha só o desenho da rede do bolsonarismo, a rede da esquerda, tal. Então, geralmente é um desenho cheio de pontinhos assim. E o que esses pontinhos significam? Eles significam, nesse caso, páginas sobre política. Páginas que postavam sobre política. E quanto mais os pontinhos ficam perto, mais conteúdo parecido essas páginas estavam postando. Então, vamos dizer assim, uma página sobre política, a página do Lula. Ela é um pontinho nesse mapa. Bem pertinho dela tinha a página do PT. Bem pertinho da página do PT tinha a página da Manuela Dávila. Bem pertinho da página da Manuela Dávila tinha a página do Haddad. E por aí vai. Bom, como é que era o desenho desses pontinhos em 2012? Esse desenho, ele era bem espalhadão, assim. Ele era meio que um círculo. Tipo, você não conseguia ver polos nele. Então, você tinha lá o PT se conectava um pouco com ONGs, ambientalistas, esses ambientalistas se conectavam com uma galera meio anticorrupção, que depois se conectava com um pessoal meio pró-polícia, esse pessoal meio pró-polícia se conectava com políticos mais de direita, sabe? A coisa tinha uma continuidade.
Ela tinha, vamos dizer, meio que... Você não conversava com o cara que estava muito longe de você, mas você conversava com alguém que conversava com alguém que conversava com alguém. Tipo, a coisa meio que uma puxava a outra. Em 2014, ou seja, a partir da eleição Aécio contra Dilma, a figura é totalmente diferente, gente. A figura desse desenho da rede social no Facebook, ou seja, do debate político do Brasil no Facebook, ela é absolutamente polarizada. Você tem um polo aqui e um polo aqui. Isso não mudou mais desde ali. Ficou assim. Isso quer dizer que a sociedade brasileira ela treinou, vamos dizer, ou se treinou para distribuir conteúdo de um determinado jeito. Qual é esse jeito? É o jeito polarizado. É o jeito que a informação ela deixou de ser só para a gente se informar e conversar com o nosso amigo. Ela passou a ter uma função de combate. Ela passou a ter uma função de ser um instrumento para brigar. Cada vez mais. Não é que ela não fosse antes, mas cada vez mais. Eu acho que isso está na base do que a gente tem chamado de fake news. Por quê? Porque quando a gente fala fake news, a gente não está falando só da disseminação de boatos. A gente está falando da disseminação de informações, vamos dizer, falsas, que tem uma intenção por trás. Essa intenção pode ser de vários jeitos, e acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas um dos principais jeitos, e eu acho que é o jeito que mais incomoda a gente, é a polarização política. É o uso da informação, ou desse boato que seja, como informação de combate. Você não está compartilhando aquilo para conversar só, dialogar. Você está compartilhando aquilo para mostrar que você está certo. Para zoar o outro, do outro lado. E por aí vai. Isso é ruim? A gente pode conversar. Eu acho que tem coisas ruins. Tipo, polarização política não é totalmente ruim. Porque democracia é embate, conflito, né? É discordância. Mas tem algumas coisas que são ruins. É isso. Eu provoquei todo mundo para a gente poder conversar. Não falei tudo que eu queria falar. Acho que tem muita mais coisa para falar. Mas é um pouco do que eu acho que é o diagnóstico do que está por trás da coisa. Assim, do que está, vamos dizer, na raiz do problema. Se ficou alguma coisa difícil também, me perguntem. Vamos nessa. Chico, queria começar agradecendo já essa sua primeira explanação. Acho que tem um monte de provocação mesmo e de coisas para a gente ir perguntando, né? Então, vão se preparando aí para as questões de vocês. O Ligel escreveu aqui no chat que a gente antes conversava e discordava sobre política, mas não brigava, né? Que tem a ver com o que você estava comentando antes. Só para eu dar início um pouco aqui às questões, e aí vocês continuem, galera. Eu fiquei pensando um monte de coisa, Chico, porque assim, o material que você mandou, gente, eu recomendo que todos leiam, quem não leu, porque é um material excepcional, né? E escrito a muitas mãos, muito esclarecedor do jeito como funcionam as redes sociais, como é que a publicidade está engendrada nisso tudo. Acho que vale a pena a gente pensar. E, Chico, vocês começam o texto com uma provocação que eu acho que pega muito para a gente na escola. Vocês abrem a introdução dizendo que é absolutamente necessário que exista uma educação a respeito da internet, do seu funcionamento, e que isso, de algum jeito, deveria estar no currículo escolar. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Quer dizer, para além de discussões como essa que a gente está tendo aqui, que eu acho que são um início muito importante, de que jeito a gente podia trabalhar isso na escola, né? Eu acho que a gente não sabe fazer, a gente faz de um jeito meio tosco, então desculpa assim, mas é o que eu acho que a gente faz, não sei se todo mundo veste essa carapuça, mas, por exemplo, né? Quando a gente dá curso de pesquisa, a gente vai ensinando para os alunos quais são as páginas que são idôneas, qual é o melhor jeito de você procurar as melhores informações. E eu fico um pouco com a sensação de que a gente não ensina para grandes usuários das redes sociais, que sabem muito mais do que a gente sobre isso,
qual é o funcionamento e a estrutura que está por baixo disso tudo, né? Que eu acho que talvez esse fosse o caminho muito mais esclarecedor do que dizer quais são as melhores instituições, as melhores revistas para serem lidas. Essa é a primeira pergunta, Chico. A segunda, quer dizer, nem sei se você sabe responder, mas enfim, fiquei muito provocada por isso. E a segunda, a partir do que você falou, se dá para a gente fazer uma distinção entre o que é essa autocomunicação de massa, em que todo mundo potencialmente pode falar o que pensa e espalhar isso para milhares de pessoas, com a ideia de democratização da informação. Se há diferença entre essas duas coisas. Para começar, isso. Vou começar pelo final, Thaís. Tá bom. Eu acho que tem muito de democratização nisso, mas não tem só democratização. Pelo seguinte, tipo, há muito tempo atrás... Chico, acho que está rolando o probleminha do seu microfone. Acho que precisa validar. Melhorou? Sim, Bom, resolveu. legal. Eu acho que tem muito de democratização nisso. Mas, assim, dando exemplo mesmo. Tipo, sei lá, 2005, quando eu estava no Santa, eu não acho que eu tinha muito acesso ao que era produzido, por exemplo, por mídia independente ligada ao movimento negro, por exemplo. Não tinha nenhum acesso a isso. Tipo, minha dieta de mídia. E eu acho que muita pouca gente tinha, na verdade. Então, os espaços, vamos dizer, para isso entrar, eles não existiam muito. Tipo, dificilmente a gente tinha, sei lá, um intelectual, um especialista, um escritor, alguém que influenciava as pessoas, que não era validado por uma grande empresa jornalística, por um grande conglomerado de mídia. Isso não existia, né? Tipo, a pessoa tinha que ser validada, vamos dizer, ou pela universidade ou pela mídia. E, de certa forma, essas estruturas, elas são estruturas que têm suas desigualdades, tem muitas desigualdades ali, né? Então, tipo, a mídia tem seus interesses empresariais, a universidade tem uma série de problemas de desigualdade, em especial na sua entrada ali, né? Como é que você entra na universidade? A coisa foi mudando de uns tempos para cá, mas a estrutura que existe lá é uma estrutura que tem seus problemas. Então, assim, de alguma forma, o que mudou abriu muito para, sei lá, uma Djamila Ribeiro poder aparecer e poder ser super respeitada e poder lançar seus livros e muitas como ela, né? Então, assim, se eu acho que democratizou, sem dúvida. Agora, isso não quer dizer que seja acessível para todo mundo viralizar ou se comunicar com o Brasil inteiro a todo momento. Não é. É muito difícil. E muitas vezes o grande jeito de você pegar um atalho nesse processo é você ser bem sensacionalista. É você usar os sentimentos das pessoas, né? Você jogar com isso para fazer com que as pessoas passem aquilo para frente. Por um lado, isso pode ser muito bom, porque às vezes os sentimentos podem ser super justos. A gente pode estar falando de um sentimento de esperança, sei lá. A campanha do Obama, a primeira campanha do Obama, ela é um super exemplo disso. Porque na época, todo mundo achava o máximo. Tipo, ele usar as redes sociais para fomentar a esperança nas pessoas e as pessoas serem, vamos dizer, mensageiros dele, né? E botarem aquele conteúdo para frente. Quando a pessoa, a utilizar esse mecanismo, foi o Trump, as pessoas mudaram um pouco de opinião. E eu acho razoável mudar de opinião, né? Tipo, eu não gosto nem um pouco do Trump. Mas ela traz os dois... Enfim, sentimentos podem ser ruins e bons. A questão da educação, eu acho que uma pista tá bem por aí, Thaís, de olhar para as estruturas mesmo, assim, de como as coisas funcionam. Porque se por um lado a gente falou isso no material que eu te mandei, né, que tipo, legal que isso apareça, né, nas conversas que a gente tenha, eu sou um pouco contra, aí, pessoalmente, a gente, sei lá, criar uma disciplina, essa coisa de criação de disciplinas,
educação digital, sabe, tipo, educação, como se isso fosse, como se a internet fosse uma parte separada do mundo. Tipo, ela não é. Tipo, as questões que vêm das redes sociais, elas estão presentes em um monte de lugares ao mesmo tempo. Então, tipo, elas estão presentes na geografia, elas estão presentes na história, elas estão presentes na filosofia, elas estão presentes no jeito que a gente se escreve, se comunica, faz literatura e por aí vai. Tipo, isso sem contar as exatas, né? Enfim, obviamente tem ligação uma coisa com a outra, mas é por isso que eu... E assim, essa coisa de ser desajeitado, de ser meio tosco, eu sinceramente acho que é do jogo. Porque a gente está tendo que passar por muitas mudanças sociais ao mesmo tempo. E se a gente não for desajeitado, quer dizer que a gente não está se mexendo o suficiente. Sabe? Tipo, é melhor tentar, a gente vai tentando, vai vendo o que vai acontecendo. Mas, assim, tem uma coisa que eu não falei na explanação inicial, mas que eu acho que vale a pena falar. Tem uma outra coisa nas redes sociais, uma outra característica, além da história da autocomunicação de massa e tal, que eu acho que é super importante. E na parte, vamos dizer, educacional da coisa, é ainda mais importante, que é o seguinte. Quando eu estou falando aqui com vocês, que, sei lá, são alunos do colégio que eu estudei e professores que deram aula para mim. Eu sou uma pessoa e eu me comporto de um determinado jeito. Quando eu estou falando com o meu irmão João Batista, que é músico e que, sei lá, jogou videogame comigo durante 10 anos da minha vida sem parar, a minha relação é outra. Quando eu falo com a minha mãe, que, sei lá, separou do meu pai e está triste por algum motivo, e não sei o quê, a relação é outra. Quando eu vou na CPMI das fake news, que eu fui no ano passado, a minha relação e o jeito que eu me apresento também é outro. Cada um desses jeitos é uma performance que eu estou fazendo. Como se eu fosse, a cada situação dessa, eu inevitavelmente, e cada um de nós também, inevitavelmente, a gente condiciona um pouco o jeito que a gente age. A gente, vamos dizer, é um pouco um ator numa peça. E cada peça é uma peça diferente. Isso não quer dizer que a gente está atuando o tempo inteiro, está mentindo. Eu só quis dizer que, tipo, a gente exerce um papel em cada uma dessas relações. Pois bem, na rede social, quando você faz um perfil no Instagram, que seja, você vai ser visto por todas as pessoas ao mesmo tempo. E você vai ter que performar, entre aspas, ou seja, você vai ter que atuar com todos esses papéis que são diferentes, achatados em um só, ao mesmo tempo. E isso é muito difícil. Tipo, isso é uma tarefa ingrata. Não dá para resolver esse problema de um jeito fácil. Tipo, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, sei lá, todos os alunos sentem isso como dificuldade. Tipo, quem que eu tenho que ser, sei lá, quando eu faço um perfil no Snapchat, no Instagram, quando eu faço stories, tipo, no limite até tem umas ferramentas de quem pode ver o conteúdo, quem não pode ver, mas isso é sempre desajeitado. Tipo, ou seja, ser meio tosco, ser meio desajeitado no jeito que a gente se apresenta, ou no jeito que a gente interage na internet, é meio do jogo. É meio da natureza da coisa. Porque não dá para exercer essa tarefa de ser todas essas coisas ao mesmo tempo de um jeito perfeito o tempo inteiro. Não dá. É impossível. Tipo, e aí você tem algumas escolhas, que é tipo, não quero participar disso. Não vou ter perfil em rede social. Isso é uma escolha. Agora, a minha pergunta é, até que ponto essa escolha é possível hoje? Que a nossa socialização, especialmente na pandemia, ela é praticamente digital. Exceto com as pessoas que a gente mora, tal. Tipo, é só internet mesmo. Então, assim, pelo menos no WhatsApp você vai ter que ter uma imagem de perfil. E essa imagem de perfil vai ter que aparecer para todo mundo. Qual vai ser? Vai ser uma foto de você na praia ou vai ser uma foto do seriado que você gosta? Tipo, isso tem consequências do jeito que as pessoas te percebem, sabe? Então, assim, essa coisa de ser tosco e desajeitado, eu acho que a gente vai ter que conviver com isso por muito tempo. Francisco, obrigado. Agora vamos dar uma atenção para o chat. A gente tem 2 conjuntos de perguntas.
A primeira, você falou da polarização e envolve essa ideia da polarização mesmo, inclusive com o Paiva se opondo ou dizendo que a polarização teria mais a ver com uma questão de violência do que própria polarização. Mas a pergunta que dá origem a esse tema, a partir do que você falou, é a do Alejandro, que diz o seguinte: a polarização ela é alimentada pela rede. Ela beneficia quem? Qual o mecanismo das redes tira proveito desse afastamento das identidades políticas? O Guilherme Beirute, mais abaixo, ele faz um comentário que parece responder essa pergunta do Alê, dizendo o seguinte: daria para dizer que esses movimentos de polarização política e social dentro das redes sociais são um método de atrair por mais tempo os usuários, como se fosse um método para essas empresas ganharem dinheiro, né, para você ter uma visualização dessas empresas. Então, a pessoa fica ligada por conta da polarização, fica ligada e nisso você ganha espaço, você ganha uma certa fidelidade e ganha espaço para as empresas terem uma maior visualização. O Gustavo entra nessa questão o professor Gustavo, né, entra nessa questão da polarização, colocando uma experiência que é a seguinte: para quem viveu na ditadura, que foi chamada Revolução Militar, né, sabe o que significa a polarização, que acho que está querendo dizer de algo que a nossa experiência de vida já indica uma polarização que só parece que agora ela ganha assim um bordão importante. Eu não sei se eu me fiz claro, Cisco. Sim, fez. Tem a do Guilherme Prado, que você pulou, né? É que a do Guilherme Prado, Débora, se refere a um outro tema, que é a questão da legislação vinculada à internet, a mídias. Então, por isso que eu resolvi ficar esse ponto da polarização e de quem ganha com isso, qual é o mecanismo, e a do Prado eu volto a falar já, tá bom? Então, pelo que eu entendi, as perguntas, acho que do Guilherme e do Alejandro principalmente, estão levando a seguinte hipótese. Tipo, essa polarização toda não é bom para quem está vendendo anúncio, que são essas grandes redes sociais, né? Porque com muita polarização, com gente ali depositando horas e horas do seu dia, tipo, produzindo conteúdo de combate para fazer ali a luta política, o sensacionalismo da vez, né? Botar gasolina nisso, né? Se isso não ajuda a você ter mais usuário, né? Você como empresa ter mais usuários, esses usuários estarem mais tempo conectados e, por consequência, você ganha mais dinheiro, né? Porque quanto mais gente conectada, mais tempo, mais anúncio vai ser visto, né? Tempo de tela mesmo de anúncio, e quanto mais anúncio é visto, mais dinheiro você ganha, né? Porque mais publicidade você consegue vender. Então, eu acho que é uma boa pergunta, porque eu acho que tem um mecanismo, sim, que se aproveita disso, né? Tipo, tem um livro muito legal sobre a história da publicidade que chama Mercadores da Atenção. O que esse livro fala? Ele fala que para você ter uma empresa qualquer, sei lá, você vai vender Coca-Cola. Você precisa que as pessoas conheçam qual é o seu produto e você precisa que as pessoas sintam vontade de comprar. E para isso, para as pessoas conhecerem, para as pessoas serem provocadas a comprar o produto, as pessoas precisam ser encontradas, né? Você precisa dar atenção delas pelo menos um instante, para as pessoas verem uma latinha de Coca-Cola, né, com aquelas gotinhas todas refrescantes, maravilhosas que ela vai beber, né? Qual que é o ponto? A publicidade, ou sei lá, ela funciona para isso, ela funciona para capturar a atenção das pessoas e revender para alguém que precisa dessa atenção. Como é que funcionou a mídia, sei lá, durante 100 anos, desde o meio do século XIX até agora, recentemente, e acho que funciona em boa parte. Você tem um jornal, o jornal ele capta a atenção das pessoas pelas notícias, por exemplo,
uma revista, tipo, quando você compra a revista, você quer prestar atenção nas matérias. E entre as matérias, você tem as propagandas, né? E aí você vende ou você revende a atenção que você captou das pessoas. Então, você capta a atenção, por exemplo, com notícias de esporte, e uma parte dela você revende para o anunciante. Só que nas organizações de mídia tradicionais, você tem uma metáfora que é boa para explicar, que é uma metáfora do muro. Então, tipo, o jornalismo, ele foi construído como um jeito da gente conhecer a realidade, da gente conhecer os fatos da realidade, a verdade ali dos fatos, e conseguir conversar sobre eles numa base comum. Então, tipo, o jornalismo, ele é um método também, né? Ele é um método de conhecer o mundo. Ele funciona, sei lá, você vai lá investigar o que está acontecendo, você pergunta para as pessoas que estavam lá, você pergunta para o especialista para ele te dizer mais ou menos aonde que isso se encaixa, né? Isso é um método, é um jeito que chegou a ser uma profissão, né? Que a pessoa vai lá e a profissão dela é conhecer os fatos e trazer eles para o mundo. Isso não pode, ou pelo menos da perspectiva ética, né? Isso não pode estar o tempo inteiro sofrendo uma interferência do fulaninho que quer vender anúncio. Senão, o jornalista vai começar a ser muito sensacionalista, né? Ele vai começar, ao invés de investigar, ele vai começar a falar, putz, como é que eu consigo aqui criar uma história mais engraçada para as pessoas prestarem mais atenção e, por consequência, o jornal vender mais anúncio? Ele não pode fazer isso. Existe um dilema ético colocado aí, porque ele inventar não é uma opção, né, para o jornalista. Ele não pode inventar alguma coisa. Aí vem a história do muro. Você construiu um muro, vamos dizer, ficcional, entre o trabalho do jornalista, ou seja, o trabalho da produção de conteúdo, e o trabalho da venda de anúncio. Então, você tem lá o fulaninho que vai vender anúncio, ele não tem que ficar conversando com o jornalista para dizer como que o jornalista tem que apurar a matéria dele. E nem o jornalista tem que ficar perguntando para ele alguma coisa. Bom, esse é o jeito que o jornalismo passou a funcionar, funcionou, vamos dizer, em tese, ou pelo menos idealmente, durante o século XX. Né? Obviamente, não foi assim exatamente que aconteceu. Né? Na realidade, as coisas são bem mais complexas. Mas vamos dizer que essa é uma ideia de como as coisas poderiam acontecer. Bom, o que são as empresas de internet? O que é uma rede social? Vamos pensar nesse organismo que tem duas frentes. A frente da produção de conteúdo e a frente da venda de anúncio. A frente da produção de conteúdo nas redes sociais, ela é atrofiada. Ela não existe. Por quê? Porque quem produz o conteúdo somos nós. Então, não tem ninguém lá no Facebook trabalhando pro Facebook para ficar escrevendo pro Facebook. Ninguém recebe um salário para isso. Ninguém recebe um salário para ter um perfil no Instagram. As pessoas têm porque elas querem, porque elas acham divertido, porque elas querem compartilhar a vida delas. Isso, né, ou seja, o conteúdo que a gente produz, organizado aí do jeito que o Facebook organiza, e aí entra a história dos algoritmos, a história da curadoria de conteúdo, né, porque não é só o conteúdo que a gente produziu, é o conteúdo que a gente produziu organizado pela empresa, do jeito que ela quer organizar. Ou seja, do jeito que ela vai dizer o que é mais relevante ou menos relevante. Isso é o lado da produção de conteúdo. Isso é um dos lados do muro. Do outro lado do muro, que é o lado da produção de anúncio, ao invés da coisa ser atrofiada, ou seja, ao invés dela não existir, dela ser só uma coisa de um jeito de organizar o conteúdo, do lado da produção de anúncio, ela é hipertrofiada. Por quê? Porque você não simplesmente vai vender um anúncio, vai chegar no anunciante e vai falar assim, olha, eu quero vender um anúncio nesse caderno de esportes aqui. Ele é geralmente lido por homens de 20 a 50 anos que moram em São Paulo. Tipo, esse era o jeito que as pessoas faziam antes, no jornal. E aí você ia lá e fazia propaganda de Gillette, que é o barbeador. Todos os homens de 20 a 50 anos talvez se interessem por barbeador. E aí você vai lá e bota lá a propaganda. Não é mais assim. O jeito que as coisas funcionam hoje dessa venda de anúncio é muito mais complexo do que isso. Porque
ao invés de você deduzir quem que vai acessar aquele conteúdo a cada momento, ou seja, ao invés de você deduzir quem que vai receber aquele jornal e fazer uma estimativa, homens de tal a tal idade, você sabe. Por quê? Porque os dados de todos nós, isso é, enfim, acho que todo mundo sabe disso, né? Os dados de todos nós são o tempo inteiro coletados por essas empresas e organizados. E cada um de nós tem um perfil muito específico. Então, dá para tomar uma decisão, por exemplo, de qual anúncio me mandar, que não está, vamos dizer, me incluindo num grupo genérico de pessoas, mas num grupo muito específico. Tipo, como que é mais fácil me vender um chocolate? É mais fácil me vender um chocolate sabendo que eu sou um cara que mora em São Paulo e tem 31 anos e que gosta de chocolate? Ou é mais fácil me vender um chocolate sabendo que hora que eu como, que tipo de chocolate que eu gosto mais, qual é a cor que me chama mais atenção para você fazer uma embalagem, aonde que eu circulo na cidade, no sentido que, tipo, quais os estabelecimentos que eu mais apareço, que podem eventualmente vender chocolates, que hora que eu sinto mais fome ou que eu falo sobre comida, com quem eu falo sobre comida, tipo, quando é mais fácil me vender um chocolate? Obviamente, se eu sei tudo isso sobre mim, né? Fica muito mais fácil fazer aquela sugestão marota de qual chocolate que eu tenho que comprar em cada momento. O ponto é que o chocolate, a metáfora do chocolate, serve para qualquer conteúdo. Serve para o conteúdo que nos mantém lá, tipo a notícia que o Facebook vai nos mandar para nos manter lá. Serve para o anúncio, que ele vai vender para o anunciante ganhar muito dinheiro, porque é um anúncio muito direcionado. E o chocolate pode ser um candidato também, numa eleição. Né? E é um pouco a história do Trump, né, da Cambridge Analytica, né, que todo mundo já ouviu falar, tal, que é a história da coleta de dados para fazer propaganda política em 2016 nos Estados Unidos. Qual que foi a ideia daí? Foi você pegar dados sobre as pessoas e microdirecionar anúncio para elas. Então, utilizar, vamos dizer, todas essas informações sobre as pessoas para fazer sugestões para elas. Só queria falar uma coisa sobre isso, é que assim, vamos dizer, ou seja, tem uma afinidade, tem uma relação entre o conteúdo ser mais sensacionalista e a gente estar polarizado? Sim. Tem uma relação entre a gente querer estar mais na rede social, porque aqueles conteúdos vamos dizer, se encaixam muito bem com as nossas angústias pessoais, inclusive? Sim. O problema é que a gente tem que conviver com isso do lado bom e do lado ruim. Porque do mesmo jeito que isso pode super ajudar um candidato super sensacionalista ou um veículo que se utiliza da emoção das pessoas, como eu estava dizendo, a emoção pode ser boa ou pode ser ruim. Então, você tem o seguinte problema, poxa, e se eu sou um cara que quero direcionar uma propaganda, fazer um movimento de pessoas que têm uma doença super rara e que nunca se encontrariam, dificilmente se encontrariam, porque elas estão espalhadas por todo o Brasil. Tipo, tem 3 por cidade. Como que eu conseguiria fazer isso, a não ser a partir de uma ferramenta como as redes sociais? Tipo, juntar essas pessoas para ir lá reivindicar no SUS o remédio que é super caro, mas que o SUS precisa comprar, porque senão essas pessoas vão passar muito mal. Dificilmente, porque as redes sociais permitem essa, vamos dizer, particularização ou personalização do conteúdo, né? Eu vou buscar aquilo que tem muito a ver com o que eu gosto mesmo, com o que eu de fato preciso, né? E isso é bom também. Nesse caso, poderia ser ótimo para esse grupo de pessoas. Tipo, a gente tem que viver num mundo que tem as duas coisas, sabe? Enfim, meio por aí. Não sei se eu respondi tudo, mas falei tudo que veio na minha cabeça. Ótimo, Chico, obrigado. Tem muita gente agradecendo no chat, quando faz a pergunta, agradece a sua presença. Agora, a gente tem eu vou te fazer uma pergunta que está no chat, que envolve o Guilherme Prado e o Guilherme e o Vitor, tá certo? E depois disso nós vamos abrir para uma aluna fazer uma pergunta ao vivo aí para você.
A pergunta dos dois se refere agora à questão da legislação, tá certo? A pergunta é a seguinte, eu anotei aqui, mas eu queria pegar. Qual que é a sua opinião sobre o ponto de vista da legislação, né? E com relação à regulamentação das redes sociais? E junto disso, como é que como é que você imagina a conivência de algumas plataformas com relação não a fabricação, mas a proliferação das fake news? Então, a pergunta agora se refere mais a fake news, a sua opinião mais relativa à legislação e à regulamentação, e a outra, como essas plataformas permitem e se beneficiam com são coniventes a esse tipo de notícias. Tá, depois da sua pergunta, a gente vai a Isabela segue fazendo a pergunta dela. Obrigado, Chico. Chico, você prefere que a gente junte mais questões ou tá bom desse jeito, nesse ritmo? Acho que tá bom. Eu vou tentar responder mais rápido sobre regulamentação. Não tem pressa, não. É só para a gente se organizar. Manda aí. Então, essa tem sido um pouco a minha vida, gente. Nos últimos 2, 3 meses, vocês devem estar acompanhando nos jornais a história do projeto de lei das fake news. O Internet Lab é parte de uma coalizão de organizações da sociedade civil, ou seja, de ONGs, institutos de pesquisa, etc., chamada Coalizão Direitos na Rede. E essa coalizão tem, enfim, debatido diariamente o PL das fake news com os parlamentares envolvidos. E eu sou uma das pessoas que estão, vamos dizer, como parte aí do grupo da coalizão que está fazendo esse debate. Então, eu vou compartilhar com vocês uma sinceridade que esse debate tem me dado mais dúvidas do que certezas. Vou compartilhar algumas dúvidas com vocês. Primeira coisa aviso aos liberais que estão me assistindo que a liberdade na internet ela só conseguiu ser garantida a partir de intervenção estatal. Tipo, uma das coisas mais importantes para as redes sociais funcionarem do jeito que elas funcionam hoje, ou seja, com muita liberdade de expressão para as pessoas falarem o que surgir na sua cabeça, né? Vem de um arranjo jurídico, de leis específicas. No Brasil, a mais importante delas é o Marco Civil da Internet. Mas não é o Marco Civil inteiro, é uma parte específica do Marco Civil, que diz o seguinte: se um conteúdo que o Chico postou no Facebook causar dano a alguém, tipo, se for um conteúdo criminoso, se usar o direito autoral de alguém, se ofender alguém, se esse conteúdo causar dano a alguém, o Facebook não pode ser responsabilizado por isso. Quem tem que ser responsabilizado por isso é o Chico. E o Facebook só poderá ser responsabilizado, ou seja, só vai poder pagar uma indenização para a pessoa que for ofendida, se ele recebeu uma ordem de um juiz para retirar esse conteúdo e desobedecer a ordem. Você precisa do judiciário brasileiro dizendo: esse conteúdo é ilícito, não pode ficar no ar, tira isso do ar. E aí o Facebook só vai pagar a indenização se ele desobedecer a ordem, né? Então esse é o jeito que funciona a remoção de conteúdo na internet hoje. Isso quer dizer que o Facebook não pode tirar nenhum conteúdo do ar? Não. O Facebook pode tirar o que ele quiser do ar, mas aí não é que ele está sendo obrigado a fazer isso. É porque ele tem as suas regras internas e ele está aplicando suas regras internas. Ele tem discricionariedade para fazer isso. Que, vamos dizer, são os casos mais comuns, né? Tipo, você tem um caso de nudez, né, pornografia, tal. O Facebook diz que está fora das regras e deleta. Beleza. Então, qual que é o ponto? Essa lei garante muita liberdade, né, para as pessoas postarem o que quiserem e tudo mais.
Aí vem alguém dizendo, vamos criar um crime de fake news, então. Porque está tendo muita liberdade. Está tendo muita disseminação de fake news e de boato e tal, e a gente tem que passar a responsabilizar, sim, as plataformas, ou ainda criar um crime de fake news. São duas hipóteses. A primeira é criar um crime de fake news. Como é que você vai criar um crime utilizando esse conceito genérico de verdade ou mentira? Tipo, isso em tese pode parecer uma boa ideia, mas na hora que você desce no detalhe, a margem de interpretação do juiz sobre isso é muito grande. Tipo, no fundo, o que ele vai estar punindo não é o que é mentira para a sociedade, porque esse conceito não existe, o que é mentira para todo mundo ao mesmo tempo. Ele vai estar punindo o que é mentira para ele, né? Naquele caso ali. E do jeito que o judiciário do Brasil funciona, o que a gente tem percebido é que isso não seria uma boa ideia, não, porque isso poderia abrir muita margem para instrumentalização, vamos dizer, para você usar esse crime para censurar as pessoas. Né? Crimes já são utilizados para censurar as pessoas hoje. Crimes já são, né, o direito penal, o sistema de justiça criminal já é instrumentalizado hoje. Uma coisa tão aberta assim pode causar esse tipo de consequência que não é muito boa. Né? E aí tem essa segunda hipótese, que é, e se o Facebook tivesse sim que pagar a indenização por cada pessoa que se ofendesse pelo que é postado no Facebook? E se? Bom, o grande problema aí, e aí é uma opinião pessoal, tem gente que acha coisas diferentes. Por exemplo, a turma da Globo acha super que o Facebook tem que pagar por todos os danos de todos os usuários. Ou seja, tem que ser responsável tanto quanto o Chico que ofendeu alguém. O que eu acho disso é que isso cria um incentivo para o Facebook. Qual que é esse incentivo? É o incentivo de evitar o risco. Então, o que o Facebook vai pensar? Bom, o Chico postou aqui alguma coisa. É uma crítica ao prefeito da cidade. Ele está criticando muito o prefeito. Ele chamou o prefeito de banana. Nossa, ele escorraçou o prefeito. O prefeito é um cara poderoso. Ele certamente vai processar o Chico. Se ele vai ganhar ou não, já é outra coisa. Eu não sei se ele vai ganhar ou não. Então, o que eu, como plataforma, vou fazer para me proteger? Eu vou tirar a publicação do Chico. Dane-se. Por que eu preciso proteger o Chico? Eu não devo nada a ele, não é meu funcionário, não é nada. Se eu correr o risco de pagar uma indenização para ele, para quê? Vou tirar isso do ar. Então, o risco que um arranjo desse pode causar, ou seja, uma regulação como essa pode causar, é muito grande. Por quê? Porque aí a plataforma vai tirar tudo que cause risco. Qualquer conteúdo que seja minimamente incômodo para alguém vai ser limpado da plataforma. Porque senão ela vai estar sujeita a uma possibilidade de indenização. Então, assim, muito cuidado no jeito que a gente desenha essa regulação. Mas aí vocês vão falar assim, poxa, Chico, você é contra a regulação? Não, não sou contra. Sou a favor, eu acho que tem que ter. Tem coisas que tem que ter mesmo. Tem algumas regulações que eu tenho bastante certeza que tem que ter. Por exemplo, regulação de transparência. Tipo, a gente não tem dados de quantos conteúdos que o Facebook retira do ar no Brasil, por país, por conta dos seus termos de uso. Eu acho que a gente deveria. Acho que deveria ter um relatório obrigatório que o Facebook fala assim, olha só, aqui são tudo aquilo que caiu no Facebook, tudo que eu derrubei está aqui. Isso e outras coisas. Eu não sou contra também vedação de robô que não diz que é robô, né? Robô que engana as pessoas e se passa por alguém real. Possivelmente dá para pensar em uma série de regras. Mas eu tenho muita dúvida quando as regras elas entram em dois assuntos. 3, na verdade. Um é crime, porque tipo, criminalizar discurso é muito problemático. Tipo, dá muito problema. Quando a gente estuda o que isso acontece quando o judiciário entra na jogada, é sempre com um monte de casos de censura, tá? Então, o jeito que vai fazer tem que ser com muito cuidado. O segundo jeito é essa coisa da responsabilidade das plataformas. Então, o quanto que elas têm que pagar pelo dano causado pelos seus usuários.
também tem que ter muito cuidado para não incentivar elas a irem tirando todo o conteúdo do ar o tempo inteiro. E, por fim, eu sou contra a regulação que obrigue as plataformas a coletar mais dados sobre as pessoas, especialmente se as pessoas forem inocentes, ou seja, forem pessoas que não cometeram nada de errado. Então, tipo, coleta preventiva de dados para posterior investigação e tal. Isso aí, na minha opinião, é mais vigilância. As plataformas já coletam um monte de dados. Obrigar elas a coletarem ainda mais para futuramente, se a polícia quiser entregarem dados, ou seja, uma coleta de dados sem suspeita, aí eu acho que é um pouco demais. E como algumas propostas têm entrado um pouco nesses assuntos, eu tenho tido uma postura meio dúbia, assim, meio cautelosa, sabe? Tipo, algumas coisas eu acho bom e outras coisas eu acho meio problemático e eu acho que a gente tem que botar um pouco o pé no freio. Minha opinião é essa. Isabela, você quer falar? E depois uma pergunta do Marco junto com a da Clara. A gente vai fazer na sequência. Fala, Isabela. Oi, Chico, obrigada pela sua presença. Mas a minha pergunta tinha muito a ver com o que ele respondeu agora, então acho que minha dúvida já foi tirada, mas de qualquer jeito, muito obrigada e é isso. Obrigada a você, Florzinha. Vou fazer então a pergunta do Marco, acho que dá para juntar da Clara, e eram umas questões que eu também tinha pensado. Chico, acho que vou juntar com umas coisas que depois que li seu material fiquei pensando. Marco pergunta o seguinte: a democracia ela pode estar ameaçada se essas métricas sobre a preferência das pessoas podem ser utilizadas com fins de propaganda eleitoral num contexto de espalhamento de fake news? Como garantir que a democracia sobreviva? E aí eu queria juntar isso, Chico, porque eu acho que é a grande questão do que vocês trabalharam naquele material, é esse acirramento entre personalização e democracia, né? Como é que esse excesso de personalização e, ao mesmo tempo, o modo como a gente compreende isso como liberdade, como maior conforto, etc., como é que isso vem pressionando mesmo as construções de espaço público e de política? Acho que vai meio na direção do que o Marco propõe a gente a pensar. E aí, acho que dá para a gente juntar com o que a Clara está perguntando, se existe algum mecanismo de checagem dessas denúncias nos posts, ou só porque muita gente denuncia, o post vai embora. E aí a questão dela especificamente, ela lembra do caso agora recente da Mariana Ferrer, e as pessoas se manifestando contra a opressão e sendo silenciadas pelos próprios aplicativos, se esse é o funcionamento. Beleza. Eu vou responder primeiro essa parte da denúncia, que eu acho que é talvez mais concreto, mas menos... faz mais parte do jeito que as redes funcionam, assim. No Internet Lab a gente tem bastante contato com o pessoal das empresas, né? Bastante conversa com o pessoal do Facebook, do Google e do Twitter e tal. E o que a gente sabe desses mecanismos de denúncia é o seguinte: não importa quantas pessoas denunciarem. Essa é a primeira coisa. Tipo, eles sempre dizem isso. Tipo, não importa se for uma pessoa ou se forem 1000 pessoas. O que importa é se existir uma denúncia. Segunda coisa, o assunto da denúncia, às vezes, coloca ela na frente da outra. Então, tipo, uma denúncia sobre, sei lá, nudez, talvez, ela passe na frente do que uma denúncia sobre um tema mais difícil. Assim. Porque talvez o tema mais difícil precise de um pouco mais de tempo. Né? Mais do que isso, não é só o tempo, vamos dizer, a fila das denúncias. Também tem métodos proativos de você retirar conteúdo do ar. Ou seja, métodos que não precisa de denúncia, que é a nudez, principalmente. Né? Nudez e spam. Então, tipo, algumas... E aí, assim, eles estão tentando ensinar a inteligência artificial, nos últimos tempos, a não só conseguir proativamente detectar o que é nudez e o que é spam, mas também detectar outras coisas, como o discurso de ódio. Mas é bem mais difícil. Porque discurso de ódio precisa de muito mais contexto para você entender que aquela frase é uma frase de discurso de ódio. Exemplo. Quando aconteceu em São Paulo um atentado homofóbico na Paulista, que
um menino sofreu uma agressão com uma lâmpada fluorescente, a lâmpada fluorescente, ela virou um símbolo dessa agressão. E uma série de pessoas homofóbicas começaram a postar em páginas de orgulho LGBT e tal, fotos de lâmpadas fluorescentes. Para atacar mesmo, né? Para ameaçar, para remeter ao atentado que aconteceu. Qual que é o ponto aí? A plataforma tinha que entender que isso é discurso de ódio. Mas é muito mais difícil de entender do que uma frase simplesmente dizendo você não sei o que lá. Um xingamento homofóbico comum, né? Então, é difícil treinar a inteligência artificial para ela pegar esse contexto. Enfim, então tem métodos proativos, alguns são melhores do que outros. E a gente vê um esforço dessas empresas também de tentar tornar essas decisões sobre conteúdo cada vez mais justificadas. Mas isso não necessariamente elas têm conseguido. Tipo, tem uma iniciativa que eu acho importante acompanhar, que é um negócio chamado o Conselho de Supervisão do Facebook. Mas, sinceramente, o nome mais que pegou é a Suprema Corte do Facebook, que é um grupo de especialistas que o Facebook indicou que vai tomar a decisão final sobre uma série de conteúdos. Então, talvez uma denúncia que a gente faça aqui no Brasil sobre um conteúdo que a gente não sabe muito se vamos dizer, tem que ser derrubado ou não, vamos dizer, se é discurso de ódio ou não, discurso de ódio é proibido pelo Facebook, né? O Facebook proíbe aquele discurso que incita violência contra algum grupo. É uma questão de interpretação. Essa Suprema Corte que vai decidir, né? Então, eles têm tentado construir mecanismos para tomar essas decisões, mas não é nem um pouco simples. Então, assim, respondendo a pergunta da Clara, se existe um mecanismo de checagem das denúncias, as denúncias elas entram num fluxo, não importa quantas forem feitas, e uma série de medidas vão aparecendo. Então, elas vão passar por inteligência artificial, elas vão passar por, eventualmente por revisão humana, se a inteligência artificial disser que é mais difícil. Se a pessoa apelar, né, se o conteúdo cair e a pessoa apelar, elas vão de novo para uma pessoa. E aí, só uma nota, é importante notar que durante a pandemia, todas as empresas soltaram um comunicado que esse processo está demorando bem mais, porque as pessoas estão fazendo isso de casa. E é mais demorado. Tipo, elas não têm acesso aos mesmos sistemas mais rápidos que elas têm quando elas vão lá no escritório do Facebook ficar vendo post por post. Elas têm que fazer isso de casa. Então, essa é a primeira coisa. Sobre as denúncias. Mas eu acho que é super importante fazer. Toda vez que vocês verem conteúdo que é contra as políticas e tal, porque é o jeito mais rápido do conteúdo sair da internet mesmo. Se for um conteúdo que precisa sair, tem que ser por ali, o jeito mais rápido. Mesmo que na pandemia esteja demorando um pouco mais. Sobre a democracia, a pergunta do Marco, né? E um pouco a pergunta da Thaís também sobre personalização e tal. Eu não sei se a democracia está ameaçada. Eu acho que as pessoas tiveram um sentimento muito parecido quando apareceu o rádio ou a TV no debate público. Tipo, quando isso era novidade, sabe? Quando apareceu a TV e todo mundo estava vendo TV, eu acho que surgiram uma série de preocupações super razoáveis sobre como que esse mecanismo bizarro, que é uma caixa que passa imagens, que você coloca no centro da sala de casa. Vamos pensar nisso, gente. Isso nunca existia antes. Tipo, você pegar uma caixa que tinha um monte de imagens e botar na sala da sua casa, e aquela caixa vai ficar passando imagens para você e para sua família. Tipo, não existia antes. É quase magia, assim. E pensa que assim, a gente viveu a introdução desse mecanismo da TV, não é nem o computador, não é nem a internet, em 20 anos. Muito pouco tempo. Tipo, o Brasil pulou em 10 anos de uma cobertura de TV de 20% para uma cobertura de TV de 95%. É tipo 95% das casas das pessoas. E assim, eu acho que isso levantou uma série de preocupações com a democracia, de manipulação das pessoas. Por exemplo, será que os donos das emissoras que são mais vistas não vão ter um poder desproporcional em relação aos políticos? Será que eles não vão conseguir manipular a política? Tipo, essas eram perguntas que existiam na época. E eu acho que essas perguntas elas são atuais até hoje.
e a gente fica pensando sobre elas até hoje. Quando a gente pensa, poxa, qual foi a influência da mídia na nossa crise política, no nosso debate sobre corrupção, no impeachment do Collor, no impeachment da Dilma, na eleição do Collor, né? Muita gente fala que na eleição do Collor, a edição do debate, do debate entre Collor e Lula em 88 no Jornal Nacional foi muito tendenciosa pró-Collor. E fala que a Globo decidiu essa eleição. Tem uma corrente de estudos que diz isso. Tipo, sem entrar no mérito, mas tipo, isso, poxa, será que não era ali que a TV estava dirigindo esse processo? Então, eu vejo essa pergunta como uma pergunta meio... A gente vai ter que conviver com ela durante muito tempo mesmo. Porque existem aspectos da democracia, como, por exemplo, a ideia de que a gente tem que ter uma base comum para conversar de fatos, que ficam um pouco ameaçadas, né? Pelo fato de que as pessoas, né, nessa super personalização, elas ficam muitas vezes em casulos de informação, né? Só vendo o que elas gostam, só vendo o que confirma seus interesses, né? Mas só para fazer uma contraposição, para uma provocação, que é o seguinte, duas, na verdade. A primeira é uma série de movimentos super democráticos apareceram muito colados com as redes sociais também. Então, existiria o Black Lives Matter sem internet? Existiria o Me Too sem internet? Dificilmente. São movimentos que são muito democráticos e que arejam o debate público de um jeito fantástico, né? Essa é a primeira provocação. A segunda é que eu acho que o colapso contextual, que é aquilo que eu estava falando de você não conseguir ser... de você ter que ser você achatar todos os personagens que você é num perfil só, né? E você pegar, sei lá, o perfil de alguém e não ter o contexto de quem aquela pessoa é, ou de como ela é com o pai, com a mãe, na faculdade, na escola, que a gente chama isso de colapso contextual, né? Que você recebe a informação sem o contexto. Você não sabe de onde veio. Isso acontece ao mesmo tempo desse fenômeno das bolhas, né? Que a gente só vê o que nos agrada. E vamos pensar num exemplo. Uma manifestação feminista. Nessa manifestação, tem um grupo que faz uma performance artística super de vanguarda, super radical, né? Que usa nudez, por exemplo, né? Alguém vai lá e tira uma foto disso. Se essa pessoa mandar a foto para mim, Chico, que, sei lá, eu já vi muitas manifestações feministas, eu já vi acontecerem, né? Conheço pessoas que vão lá, conheço performances artísticas, tal. Talvez eu não ache nada demais. Eu acho mais do mesmo. Mas se essa foto for enviada sem contexto, e ela vai ser, porque esse contexto vai ser apagado no meio do caminho, inevitavelmente, na internet, se ela for mandada para aquela senhorinha que eu estava falando, do interior de São Paulo, que tem 80 anos, que nunca viu uma performance artística como essa na vida, e que não conhece ninguém que se reivindica feminista, ela vai ter outra reação. Ela vai entender de outro jeito. E essas duas coisas convivem. Tipo, a gente, ao mesmo tempo que a gente eventualmente está em bolhas mesmo, né, só lendo aquele conteúdo que nos agrada e tudo mais, a gente recebe coisas das outras bolhas. A gente recebe coisas de fora, sem contexto algum. E a gente é desajeitado para interpretar, assim como a pessoa que estava tentando se expressar lá do outro lado foi muito desajeitada para se expressar, porque ela não teve controle desse processo. Então, assim, isso, eu acho, é tão problemático para a democracia quanto a coisa das bolhas, sabe? E eu não tenho muita resposta de como resolver isso, porque isso está na natureza das redes sociais mesmo. Talvez só a gente aprendendo a usar muito bem elas, que a gente vai conseguir vencer esse tipo de coisa. Porque a nossa imagem, sei lá, uma foto que eu tirei há 10 anos atrás quando eu estava no Santa, se ela aparecer agora, ela vai aparecer sem contexto, talvez as pessoas pensem alguma coisa de mim que eu não gostaria que elas pensassem. E ela vai aparecer sem contexto. Sei lá, gente, tem mais uma coisa, eu sei que eu estou me alongando aqui, mas tem mais uma coisa que eu queria falar, que é
A pergunta é, as redes sociais, elas favorecem o autoritarismo? Elas polarizam as pessoas? Sinceramente, aí eu queria dizer uma coisa que acho que é hoje a coisa que mais me incomoda. Assim. Eu não acho que as redes sociais fazem nada sozinhas. Nada. Tipo, elas foram construídas por pessoas. E é por isso que, tipo, as aulas que eu tive no Santa voltam na minha cabeça. Assim, tipo, as aulas sobre o que aconteceu com o mundo quando a internet estava surgindo. Tipo, aconteceu com o mundo o neoliberalismo, no sentido que o individualismo foi um valor super que ganhou muita importância. Aconteceu uma atomização das relações sociais. Então, tipo, as pessoas foram deixadas mais à sua própria sorte, porque as políticas sociais retraíram. Você teve um processo de aumento mesmo de narcisismo nas pessoas. Tipo, tem uns livros muito legais sobre isso, mas, tipo, a cultura de celebridade não existia antes. Ela passou a existir do jeito que ela existe hoje a partir da década de 70. Tipo, juntar cultura de celebridade, consumismo, individualismo e o superpoder econômico-militar dos Estados Unidos ao mesmo tempo, ou seja, são todas coisas humanas, né? O que ia dar? Tipo, que rede social que a gente ia construir mesmo, sabe? Ela foi construída por pessoas, de carne e osso. Só que as pessoas, elas não tinham controle de quais os efeitos que essa tecnologia que elas construíram iam ter no mundo. E, às vezes, os efeitos são inimagináveis. Então, às vezes, esse povo, o povo que fez as redes sociais, né? O pessoal na Califórnia, que estudou nas universidades super de ponta dos Estados Unidos e tal, esse pessoal dificilmente votou no Trump. Dificilmente. Esse pessoal votou na Hillary, esse pessoal votou no Obama, esse pessoal fez super campanha para o Obama. Um monte de gente que trabalhava no Google foi para o gabinete do Obama trabalhar com ele. Mas esse pessoal não tinha como prever que a mesma tecnologia ia ser apropriada por outra pessoa depois, de outro jeito. Porque no momento que a gente coloca a tecnologia no mundo, ela, né, vamos dizer, ela é apropriada, ela é usada, né? Então, assim, eu não acho que as redes sociais causam nada, porque elas não são uma coisa externa que apareceu. O que causou as redes sociais foi a gente, e elas ajudam a gente a causar algumas coisas, entendeu? Eu não sei, eu não gosto muito de causa e consequência, mas eu acho que elas têm afinidades com coisas, elas podem acelerar, catalisar processos. Mas, tipo, elas são operadas por seres humanos, elas foram criadas por seres humanos. Então, assim, não tem nenhuma, sei lá, uma coisa marionete por trás da coisa, uma tecnologia que necessariamente é ruim ou boa. Né? Ela foi criada por humanos e ela é apropriada por humanos. Obrigada, Chico. A gente já está chegando perto do momento de encerrar. Eu queria fazer uma última pergunta e aí acho que a gente encerra, se não tiver mais ninguém que queira falar. Eu vou ainda insistir nessa coisa da personalização, Chico, porque eu acho que ela talvez seja o ponto interessante dessa estrutura. E eu fiquei lembrando muito que no começo dos anos 2000, em 2004, 2005 mais ou menos, a Maria Rita Kell e o Eugênio Butti escreveram um livrozinho que se chamava Videologias, e que eles justamente analisavam os efeitos da televisão e da propaganda e da montagem, etc., que é muito parecido com o raciocínio que a gente está fazendo aqui sobre internet, né? Você fez a comparação antes com a televisão, quando a televisão chega, e fiquei pensando sobre isso. E tem um texto da Maria Rita que eu gosto muito, em que ela diz assim, que o modo como a propaganda ela interage com os programas de TV inibia justamente a nossa possibilidade reflexiva diante daquilo que a gente estava assistindo. Então, a reflexão crítica ela baixava na mesma medida em que as pulsões eram ativadas. E aí eu fico pensando se esse excesso de personalização, que vai estar em qualquer produto de consumo, desde o chocolate, que você falou como grande metáfora, até o candidato, até o campo da política,
se isso também, de alguma maneira, dado que é a publicidade o ponto mais importante das redes sociais e o modo como as redes sociais se movem e se estruturam, se essa forma de a gente agir por pulsão, ela não acaba auxiliando nesse processo de polarização, de violência, de ódio, e, portanto, num risco de democracia, já que os atos acabam ficando atos irrefletidos, né? Essa coisa de você comentar ali em cima da hora, né? Isso que vocês chamaram de... Gostei muito dessa expressão, de uma fala escrita, né? Você não tem o tempo da mediação da escrita, que é decantar o raciocínio para que aquilo se apure e se defina de uma forma pública diferente do que é o comentário rápido, né? Fico pensando se esse modo do marketing, né, ultra individualista, atingindo todas as formas e todos os braços daquilo que a gente conhece de instituições, etc. e tal, se isso não é um extremo do que a gente já estava vivendo na televisão, mas com um risco que talvez seja um risco maior. Ou não, sei lá. Era isso. Queria ouvir um último comentário teu, Chico. Aí eu respondo e já encerro? Sei lá, tipo isso. Quê? Eu respondo e já encerro, assim? Acho Beleza. que sim, né, gente? É isso aí. Beleza. Então, eu acho, Thaís, que é verdade esse diagnóstico de que a gente tem um mecanismo que está afinado ou ou incentiva, ele ajuda a pegar partes na nossa cabeça que são muito instintivas até, né? Lançou agora um documentário legal na Netflix sobre um pouco o design das redes sociais, né, que chama Dilema das Redes. Acho que vocês já devem ter visto esse documentário, ouvido falar. Lançou agora, esse final de semana. E a discussão é um pouco sobre o jeito que elas são desenhadas mesmo. Assim. Então, será que elas não causam ou será que elas não se ligam muito ao jeito mais instintivo, animalesco até que a gente tem, esses sentimentos mais guturais, assim, mais profundos que a gente tem, e a gente acaba não ficando até viciado nisso, né? Porque é uma liberação de tanta... como aquele mecanismo do cérebro, né? Acho que é dopamina, que você fica muito feliz, ou dá uma satisfação, né? De você obter um like, de você receber uma resposta, e isso junto com uma ansiedade de você ter que responder, de você ter que se posicionar sobre tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é uma reflexão super interessante, e eu acho que isso é verdade, em alguma medida. É difícil de saber exatamente o que é 100% verdade nisso, porque existem jeitos que as pessoas usam a rede social de jeitos diferentes, né? Existe, tipo, uma ferramenta que está lá. É muito diferente o jeito que eu uso e que você usa e que cada um de nós usamos. Tipo, às vezes a gente pode usar muitas vezes, às vezes a gente pode usar com muita ansiedade, às vezes a gente pode usar só para trabalho, às vezes a gente pode pode usar para encontrar uma namorada, sei lá, né, o jeito que a gente usa também influencia em que tipo de sentimento que a gente vai ser pego na curva, assim. Mas uma das coisas que eles falam nesse filme, e o personagem principal, assim, que é um cientista relativamente famoso assim no meio, que ele sempre fala é que elas parecem um pouco até cassino, rede social, no sentido do desenho do cassino, né? Então, uma notificação, quando você recebe uma mensagem, ela ser vermelhinha, ela chamar muita atenção, ela aparecer no celular, ela fazer um barulhinho, ou seja, ela te leva a querer ver na hora aquilo. E isso é feito para você ficar o máximo de tempo lá mesmo, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que é difícil imaginar um mundo sem elas, e então talvez o jeito seja a gente discutir o design mesmo, como a gente consegue ter respostas pessoais às redes sociais para evitar que a gente se vicie nelas, ou para evitar que a gente controle o nosso uso, para a gente poder controlar a nossa ansiedade, né? Então, tipo,
eu preciso receber notificação de tudo mesmo o tempo inteiro? Sabe? Tipo, talvez aí, eu acho que a discussão que você propõe, Thaís, ela entra até num nível individual mesmo, do que a gente pode fazer para se proteger, sabe? Como cidadãos, assim. Tipo, o que a gente pode, quais são os mecanismos que estão à nossa mão para a gente se proteger, sabe? Eu acho que a gente tem alguns, a gente tem que aprender a usar. Então, tipo, o Kiko, por exemplo, que é um amigo meu do Santa, que vocês conhecem, ele tem uma tática, que ele usa o celular no preto e branco. Porque no preto e branco é melhor porque ele não vê cor de nada, então ele não se sente incentivado a ficar vendo o celular o tempo inteiro, porque é meio incômodo ver o celular em preto e branco. Então ele só pega o celular para fazer coisas que ele realmente precisa, porque ele não gosta muito. Então, tipo, ele criou uma barreira, vamos dizer, uma barreira meio artificial que ele mesmo criou para não ficar vendo o celular o tempo inteiro, né? Talvez a gente tenha que criar essas estratégias, sabe? No nível pessoal, no nível familiar, no nível escolar, a gente consiga ter, sei lá, algum nível de controle disso. Porque, no fundo, o que mais pega é quando isso, tipo, essas pulsões, elas estão encaixadas com uma outra coisa, eu acho, que é o incentivo à performance. Tem a ver com essa coisa de você ter que ser um personagem o tempo inteiro, tal, e você ter que ser o mesmo personagem para todo mundo ao mesmo tempo. Mas o ponto é que a rede social não é à toa que as pessoas comparam com um reality show mesmo, porque tipo, você vira um personagem mesmo, né? Você faz um personagem, você elabora como você quer ser visto pelos outros. E conforme você vai fazendo isso, você vai performando. E algumas coisas que você faz para performar, você faz para que os outros tenham justamente essa reação que você falou, Thaís, de pulsão. Tipo, você faz alguma coisa para ter uma reação do outro, assim. E eu acho que a gente precisa muito pensar sobre isso. Porque na pandemia, se na internet a gente está performando o tempo inteiro, na pandemia a gente está vivendo um mundo sem backstage. Tipo, sem nenhum tipo de alívio para essa performance. É o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro tendo que ser mediado pela rede, sabe? Tipo, se a gente não tem nenhum alívio na vida para a gente não ser mediado pelas redes sociais, a gente vai virar escravo do personagem que a gente construiu. E das pulsões que ele quer causar, ou das pulsões que a gente tem fazendo ele, né? Não sei, eu acho que tem um livro muito legal, vou terminar com uma indicação de livro, mas é um livro muito legal, que saiu pela Todavia, e que é zero acadêmico, assim, é bem divertido de ler. E eu acho que é uma indicação meio para todo mundo, porque não é só para quem se interessa pelo estudar as redes sociais e tal. Chama-se Falso Espelho. É de uma jornalista chamada Gia, J-I-A, Tolentino. A onda dela é essa, tipo, é dizer que a gente está performando o tempo inteiro nas redes sociais, que isso causa efeitos na gente, que isso desperta sentimentos na gente e que a gente precisa minimamente refletir sobre isso, sobre essa performance, sobre esse mundo de performance maluco, assim. Porque eu acho que é uma via boa para pensar, assim, porque aí depois você lê o livro dela, você fica pensando, olha lá, fulaninho tá na rede social, tá performando para ter os likes dele, mas, tipo, o que ele quer no fundo? Tipo, que sentimento que está dirigindo essa ação dele? Por que ele está se apresentando desse jeito? Né? Acho que é um jeito, pelo menos, a gente tirar um pouco as ansiedades, ou ver as ansiedades um pouco em perspectiva, sabe? É um livro legal. E aí, para terminar, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade do papo, da conversa. Acho que fazia bastante tempo que não conversava com essa liberdade, assim, de falar sobre os assuntos, sem estar preocupado com uma discussão de regulação, sei lá, gente, é meio tenso esse mundo de CPMI das fake news, tá difícil de lidar. Então, eu achei muito, muito bacana para mim também estar aqui conversando com vocês de um jeito que desse para falar as coisas, sei lá, a partir das nossas percepções mais cotidianas mesmo também. Valeu, de verdade.
Chico, eu queria agradecer em nome de todos nós e dizer que eu acho que assim, das coisas mais bacanas quando passa o tempo é a gente ver a trilha que os nossos alunos foram fazendo na vida. E quando é alguém que vai em busca de pensar democracia, de pensar direito, é uma felicidade mesmo. E é uma felicidade ver o homem que você se tornou mesmo. Obrigada por ter vindo. Pô, que legal, gente. Que elogio, fiquei até emocionado. Muito obrigada. Obrigado, Foi Chico. muito legal, Chico. Obrigadão. E contem comigo, viu? Sempre que quiserem falar desse assunto, pessoalmente também, ou em grupos, eu sei lá, eu tô aí, adoro conversar sobre isso. Vejam aí o Internet Lab, mas se quiser passar meu contato, Thaís, para quem precisar. Já me inscrevi lá no seu canal, viu, Chico? Valeu. Já tô lá. Deixa um abraço pro Benjamin, tá bom? Obrigada a todo mundo também que veio, participou. Valeu, gente. Valeu super. Valeu, gente. Bem bacana. Bem bacana, querido. Beijo pra família. Pode deixar, vamos mandar. Para as crianças. Beijo, pessoal. Obrigado, Chico. Ai, Até a próxima.